Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amada igreja do Senhor. Esse é o nosso Deus irresistível. Deus maravilhoso, Deus glorioso. Obrigada, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Resultados extraordinários. Quem aqui espera resultados extraordinários na sua vida? Nós todos esperamos, né, irmãos? Mas para nós termos resultados extraordinários, nós temos que fazer algo extraordinário. Não adianta a gente querer que haja mudança na nossa vida se a gente vive na mesma coisa. Para que haja mudança, nós temos que fazer uma mudança na nossa vida, tomar uma atitude extraordinária, diferente, para que Deus possa manifestar a vontade dele, o querer dele, e possa realizar grandes feitos. A gente viu lá em Moisés, quando o nosso presbítero pregou do resultado extraordinário que Moisés teve na sua vida, porque ele creu, ele teve fé, ele recebeu a manifestação do Senhor na sua vida, por isso algo extraordinário aconteceu. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Josué 2, de 1 a 20. Hoje eu vou usar meu marido aqui. Josué 2. Use, ele disse. Josué 2, de 1 a 20. Ele vai ler e nós vamos já, nessa leitura, saber qual o personagem que nós iremos pregar hoje. Orar, com certeza. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima, ou em cima nos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, e vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade.
Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre, perdão, o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrarem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. E vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres, ó glória, em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Obrigado, Pai, porque tiveste misericórdia de mim nessa leitura. Que nesse momento nós entendamos, Pai, que tu estás aqui. Tu és o único, adorável, adorado, desejado. E permitiste que aqui nos reuníssemos com os 5 minutos de oração, com uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, usa a tua serva, pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos aferir e internalizar em nossos corações essa palavra que ela nos dará, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, o personagem de hoje é Raabe, conhecida, todos nós, quem lê a Bíblia conhece bem a história de Raabe. E nós, como nós vemos aqui, Raabe, ela era uma prostituta. E nós sabemos que prostituta, principalmente para os israelitas, é uma abominação. Se você for ler o Deuteronômio, que ele fala sobre a prostituta. Mas a gente vai ver aqui uma história de um resultado extraordinário na vida de Raabe. Que isso vale para a nossa vida. Nós sabemos que Deus prometeu a Abraão a terra onde Raabe morava. Era Canaã, era aquele lugar especial que Deus já tinha prometido à nação de Israel. Em Gênesis, você vê, 17, fala sobre isso, 17:8, que fala dessa promessa que Deus fez a Abraão, a terra prometida. Ele fala: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, Deus tinha uma promessa desde lá de Abraão, para Abraão, aquela terra onde Raabe residia. É muito interessante isso, porque a gente vê que Raabe, ela não tinha lugar na promessa. Tinha? Ela era israelita? Ela não era israelita. E ela não tinha lugar na promessa de Deus. E a gente vê aqui que mesmo antes de Raabe conhecer os israelitas e o seu poderoso exército, ela já tinha ouvido falar. Ela acreditava no Deus de Israel. Ela creu no Deus de Israel. Ouviu falar do seu poder, de como ele salvou e protegeu todo aquele povo de Israel. E isso colocou no coração dela a fé de que ele era verdadeiramente o Senhor. No coração de Raabe, ela só de ouvir os feitos, porque como o pastor leu ali, a gente vê que eles falam assim, que Deus, ele fala aqui no 9, disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Então, todo aquele povo, todo o povo de Jericó sabia dos feitos, que Deus já estava lá. Todas as nações por onde o povo de Israel passava, todas elas eram aniquiladas. Não restava nada. E era o que Deus mandava sobre cada povo que eles passassem, eles eliminassem tudo, nenhuma vida seria poupada. Ele fala isso, se você for ler anteriormente, ele vai falar: em onde vocês passarem, que reinos vocês derrubarem, não deixe uma vida sequer. Então, essa promessa não seria para Raabe, porque se é para aniquilar
todo o povo, ela estava incluída no povo de Jericó, porque ela pertencia àquele povo. Mas ela, aqui a palavra de Deus fala que ela creu. Ela fala assim, ela fala que todos os moradores da terra estão desmaiados do feito do povo de Israel. E a gente sabe que Jericó, ela estava sitiada, né? Toda em volta, todo o povo de Israel. Então ela estava completamente fechada. Não entrava, não saía. Eles estavam com medo de tudo aquilo que eles poderiam fazer. Mas eles tinham crença de que as suas muralhas eram altamente poderosas para não deixar com que aquele povo que estava lá fora entrasse. Mas a gente vê aqui que eles descobriram que dois espias, 2 homens, tinham entrado em Jericó. O rei soube que eles tinham passado ali na casa de Raabe. Mas nós vemos que Raabe ali, ela creu, ela sabia quem eles eram. E ela podia ser tida ali como uma traidora, porque ela estava escondendo. Ela escondeu no eirado os espias, falou que eles já tinham ido, que ela não sabia nem quem eles eram, e deixou eles, falou que para os guardas do rei que eles não estavam mais ali, que se eles corressem, eles ainda iriam alcançá-los ali fora, né? E ali ela guardou aqueles homens de Deus. E as coisas não pareciam muito bem para Raabe. Não parecia ser esperançoso tudo aquilo que ela estava fazendo ali. Mas ela sabia que aqueles 2 homens eram 2 homens grandes homens de Deus que estavam ali. E que motivo ela teria para ter esperança? Pergunto para você, uma reflexão para a sua vida. Que motivo Raabe teria para ter esperança ou acreditar que seria poupada? Qual era o motivo que ela tinha ali? Até então, ela não tinha nenhum motivo para acreditar que ela seria poupada. Porque esse Deus, a quem ela não conhecia antes, teria algum motivo para favorecê-la ou ter piedade da sua família acima dos outros em Jericó. Por quê? Por quê? Se a gente for analisar, todos nós somos imerecedores. Por que nós teríamos esperança? Por que nós teríamos alcançar algum favor diante de Deus? Se o nosso pecado matou Cristo na cruz. Qual a nossa esperança? Vamos nos comparar com Raabe. Qual seria a nossa esperança se a gente fosse se comparar? Se os nossos pecados mataram Cristo, se foi por nossa causa que tudo isso está acontecendo. Que aconteceu com o nosso Deus, com Cristo, deixar ele vir se fazer carne. Por quê? Porque ela deveria ter esperança. Aparentemente, ela estaria sem esperança. Ela não teria. Raabe não tinha parte nas promessas. Era uma prostituta que era abominação ao Senhor. Deuteronômio 23:17 fala sobre isso. Quando ela recebeu a notícia, e seu povo recebeu a notícia de que o povo de Israel estava chegando para conquistar Jericó, que era uma cidade importantíssima na época de Canaã, eles temiam por suas vidas. Todos eles temiam por suas vidas, sabendo que o mesmo Deus que libertou o povo do Egito daria a Israel e a vitória, a derrubada de Jericó. E ali tudo ia acontecer. Como nós lemos ali, todos ali, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. 2:9-11 fala, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconheceu quem era Deus. Jericó era um povo idólatra. Eles tinham os seus deuses. Até então, ela tinha os seus deuses. Ela não era, podemos dizer, cristã. Porque Deus, o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Amém? Ela não tinha Deus dos deuses em seu coração. Ela tinha os seus deuses. Mas ela começou a ouvir os grandes feitos do Senhor. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. O que é a palavra? Os feitos de Deus na nossa vida. Não tem como crer sem ouvir. Não tem como ter fé sem ouvir. O que nós temos ouvido? Eu fico imaginando Raabe procurando saber.
Ela não ouviu ali, tá, não quero nem saber disso, eu tenho meus deuses, por que eu vou ficar ouvindo estou traindo meus deuses? Não, ela começou, eu imagino, vamos fazer aqui uma comparação assim da época, né? Não registra isso aqui, mas como é que você vai imaginar? Por que ela ouviu dos grandes feitos? Que ele era Deus nos céus e na terra. Porque ela teve curiosidade, ela começou a querer ouvir os feitos do Senhor. Ela fala assim, que eu soube que ele abriu o Mar Vermelho, e soube dos grandes feitos, com certeza ela soube que o Rio Jordão foi aberto, ela soube de tudo aquilo que estava acontecendo em todos os momentos, ela sabia dos grandes feitos do Senhor, porque ela teve busca, procura, curiosidade de querer saber mais de Deus. Ela não se contentou com aquilo, eu ouvi, não deixa para lá. Não, ela quis mais. Ela teve fé. Ela acreditou em tudo aquilo que estavam falando. Ela é alguém que não era judia, no caso, e não tinha recebido essa promessa. E como eu falei, aqui em Deuteronômio, deixa eu ver, acho que é 31, acho que deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Ele fala sobre isso. Ele fala assim no 31, o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Isso está falando com Moisés, que o Josué, adiante dele, ia destruir todas as nações que vinham. Destruir todas as nações. Então, haveria de destruir tudo aquilo. Então, ela não estava encaixado nas promessas. Nós, como pessoas, criaturas de Deus, nós não estamos encaixados. Quando nós nos tornamos novas criaturas, nós passamos a viver as promessas de bênçãos do Senhor. Se você for ver Deuteronômio, ele fala sobre bênçãos e maldições. Quem escolhe o quê? Vamos nos colocar diante de uma situação de hoje. Se coloque aqui, Raabe, numa situação de hoje. Nós não estamos sitiados, né, irmãos? Nós não estamos rodeados por ninguém para dizer assim, mas o Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Se a gente for analisar, nós estamos, todo mundo, toda a humanidade ouve dos grandes feitos do Senhor, não ouve? Basicamente, podemos dizer que quase 100% do mundo ouve dos grandes feitos do Senhor. As pessoas que você rodeia, se você não for um agente secreto, né, como crente, se você for uma pessoa que divulga a sua fé, se as pessoas sabem que você tem princípios, sabem que você é uma pessoa que tem caráter, que é cristã, que não nega o seu Deus, que não troca por um prato de lentilhas, se você é esse tipo de cristão, e eu falo isso para mim também, se eu sou esse tipo de cristã, se as pessoas veem quem eu sou, pelo meu testemunho, pela minha vida, como eu estou agindo, as pessoas vão saber dos grandes feitos de Deus na minha vida, não vão? E as pessoas que estão ao meu redor, tanto familiares, quanto pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, onde eu malho, todos os cantos, irmãos, as pessoas vão saber que eu sou cristão. E as pessoas vão saber que eu tenho princípios e que eu vivo o evangelho do Senhor. Onde você vai, você está pregando até com as suas atitudes o evangelho de Cristo. Então, ali todos naquela cidade, Jericó, sabiam dos grandes, tanto que ela ouviu. Ninguém estava lá pregando, no caso. Os espias não tinham nem entrado, os espias nem pregaram para ela. Ela pregou para eles. Ela falou dos grandes feitos de Deus. Ela falou que toda a terra estava atemorizada, que ela sabia que acima dos céus não existia nenhum Deus e abaixo da terra não existia nenhum outro Deus. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Se os espias estavam ali morrendo de medo, ali ela injetou fé naqueles homens. Porque ela falou dos grandes feitos, ela creu. Ela escondeu eles, ela fez tudo para que tudo se cumprisse ali. Aí eu pergunto, nós estamos fazendo isso? Nós estamos pregando, nós estamos vivendo isso tudo? Temos que viver, nós temos que viver. Então que Raabe ali,
Todos ali naquela cidade sabiam. Ninguém ali ficou isento de saber do que Deus vinha fazendo desde o Egito, quando libertou o povo de Israel. Tanto que ela falou sobre isso. Libertou o povo de Israel, abriu o Mar Vermelho, fez grandes feitos. Ela sabia de tudo aquilo. O povo daquela cidade sabia. Eu pergunto, as pessoas que estão ao seu redor, elas têm sabido dos grandes feitos do Senhor? Muitos não querem esses grandes feitos. Aí aquela cidade não queria saber de Deus. Não queria saber de Deus, tanto que eles fecharam as portas, porque eles não queriam que Deus entrasse naquele lugar. É diferente hoje, no mundo? As pessoas sabem quem Deus é. Os cientistas comprovam que Deus existe. Eles creem que Deus existe. Eles não negam mais a existência de Deus como há um tempo atrás. Eles não têm como negar, a ciência não tem como negar a existência de um Deus sobrenatural, poderoso, que criou os céus e a terra. Eles não negam mais, os grandes cientistas do mundo não negam mais a existência de Deus. E as pessoas estão ouvindo esses grandes feitos, mas fecham as portas. E as muralhas ficam altas, porque eles não querem deixar Deus entrar. Mas existia uma mulher que deixou Deus entrar. Uma mulher que deixou Deus entrar. E ela teve resultados extraordinários na vida dela. Depois nós vamos ver esses resultados na vida de Raabe. Deus tem grandes coisas. Ela acreditava sem reservas que Deus poderia fazer por ela, o que ele havia feito por Israel. E essa fé a levou a agir para fazer as promessas de Deus. E era esse ato de fé que a justificou. Crer com todo o seu coração. Foi justificada pela fé. Tiago 2,25 fala sobre isso. Apesar de aparentemente não receber, não estava dentro daquelas promessas, a partir do momento que aquela mulher creu em Deus, ela passou a fazer parte. Ela não entrou na maldição que ia cair sobre Jericó. A partir daquele momento, ela passou a ser uma nova criatura. Assim fomos nós, irmãos. Nós estávamos destinados ao inferno. Pela nossa falta de fé. Pela nossa falta de postura diante de Deus. Pela falta de obediência à sua palavra. Nós estávamos destinados ao inferno. Não adianta ser uma pessoa boa. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela é boa. Né? Isso eu vou falar na sexta-feira sobre testemunho, né, irmãos? Mas ela não é uma pinceladinha. Não adianta falar que eu sou uma boa pessoa. Irmão, ser bom é uma obrigação. É um dever de qualquer pessoa. Nós temos deveres como seres humanos. Ser bom. Nós temos esse dever. Então não existe para Deus o ser bom. Chegaram para Deus e falaram, né, para Jesus, tu és bom, bom só é Deus. Jesus falou isso, irmão, se ele falou, quem sou eu para dizer que eu sou boa? Se ele falou que só bom é Deus, Jesus nunca pecou, falou que não, que só quem era bom era Deus. Então, cabe a nós tomar uma posição, uma postura diante de Deus, acreditar como aquela mulher teve fé. Ela tomou uma postura diante do Senhor. Ela ousadamente, ela pediu algo extraordinário. A partir do momento que ela creu ali, nós lemos ali, o pastor leu, e ela falou assim, ela pediu ousadamente aos espiões que eles garantissem que ela e sua família fossem salvos quando Israel invadisse. Eu e minha família. Agora eu pergunto para você, Raabe era o quê? Ela o quê? Prostituta. Você acha que, se hoje em dia já é feio, né, irmão? Hoje em dia, né, não posso nem dizer, mas tem, né, feio. Pra gente, para quem a gente que é cristão, é feio. Pro mundo não é não, mas pra gente é feio. Você imagina naquela época ser prostituta. Você imagina ter um pai, uma mãe, uns irmãos, você sendo prostituta. Você acha que eles a acolhiam? Vocês acham que eles a recebiam na sua casa? Vocês acham que eles falaram assim, vem minha filha Raabe. Vamos fazer um banquete para nossa filha, que ela está chegando aqui.
Acha que eles tinham orgulho da vida dela? Eu creio que eles nem falavam com ela. Não diz aqui, né, irmãos? Mas ela era prostituta, eles não tinham prazer em ter uma filha prostituta. Os irmãos dela, não eram irmãs, podia ter irmãs ali incluído, mas os irmãos deviam repudiá-la por ela ser prostituta. Mas qual foi o pensamento daquela mulher? Salvo meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Mesmo sendo repudiada, mesmo sendo abandonada, mesmo sendo não louvada, ela pensou. Então, todos aqueles que ficarem indignados contra ti, clame pela vida deles. Clame. Porque a palavra de Deus fala que eles foram para a casa dela e todos eles foram salvos. Todos, irmãos. Deus teve um compromisso com Raabe, com o pedido de Raabe. Os pais, os irmãos, a mãe, eles não creram. Aqui não diz que eles estavam crendo. Pelo desespero dela, do que iria acontecer, e pelos feitos, eles foram ali com medo. Por isso eles estavam ali. Então ela clamou por aqueles que a repudiavam. Às vezes as pessoas fazem algo para nós, às vezes uma coisa que às vezes a gente nem sabe se é real, aquela pessoa fez algo contra nós. Às vezes a gente julga sem perguntar. Julga sem saber se realmente é aquilo que eu estou pensando, que eu acho que está acontecendo, eu estou julgando, e eu já repudio no meu coração aquela pessoa. Às vezes até um irmão em Cristo, irmão. Às vezes está dentro da igreja, e você repudia aquela pessoa, julga aquela pessoa por um feito que você acha que foi. Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte: vai com teu irmão. Vai com quem? Com teu? Que fez algo contra, que você acha que fez algo? O Senhor fala, quando for dar a tua oferta, você acha que alguém fez algo contra você, vai com aquela pessoa. Por quê, irmãos? Porque qual é a atitude nossa, como seres humanos? A gente vai com todo mundo, menos com o irmão, né? Não, tu sabe, Anderson, o que aquela pessoa fez comigo? Ei, Lucas, misericórdia. Aí começa a disseminar. Aí a gente vai lá para Provérbios 6, né, irmãos? O que Deus abomina? Contenda entre irmãos. É muito sério, irmãos, isso. Deus abomina. Você quer ser abominação diante de Deus? O Senhor fala assim, vai com o teu irmão. Se eu acho que o pastor fez alguma coisa para mim, eu não vou chegar com o Alex e falar assim, Alex, o pastor foi grosso. Olha aí, pastor da igreja. Ele é santo, santo, santo. Ele não pode pecar, irmão. Né? A gente já pensa logo assim, né? O pastor fez isso. Agora, o que eu tinha que fazer? Pastor, aconteceu essa situação assim, o Senhor me tratou dessa maneira. Meu Deus, me perdoa se eu fiz isso, não foi intencionalmente, ou se foi, me perdoa. Eu estava num momento ruim, eu também passo por momentos ruins, eu também sou ser humano. Eu passo por momentos ruins. Me perdoa, em nome de Jesus, ore pela minha vida, eu vou orar, nós vamos orar juntos aqui. A pessoa fala com todo mundo, mesmo menos com quem tem que falar. Se eu acho que está acontecendo aquilo, chega com aquela pessoa, irmão. Você vai ver a paz que você vai ter no seu coração. Esse é o certo. Agora, se aquela pessoa não quer receber, chama duas testemunhas. Se ela não quer ouvir, chama a liderança. Se não quer, vamos para o púlpito. Publicano e pecador não quer. Aí sim. Mas é um processo, irmão. A pessoa já chegou no fim, né? Publicano e pecador, publicano e pecador, publicano e... A pessoa já sentenciou aquela pessoa a ser publicano e pecador, não sabe nem o que foi. Raabe não fez isso com seus pais, nem com sua família, não. Mesmo sendo ali repudiado, estou falando, irmãos, por ela ser prostituta, a gente deduz. É uma conjectura aqui, que eles não a queriam, dizendo que eles não a amavam. Se bem que aquele povo, né, antigamente, né, para ter um coração duro para amar, misericórdia. Então, assim, ela amou, mesmo sendo repudiada. Ela podia falar assim, agora eles vão ver, bora, Senhor, eu aqui, pode sobre mim.
Minha casa não vai ser, eu não vou morrer, eles vão ver. Agora eles vão ter. Agora Deus vai pesar a mão na vida deles, vão aprender. Agora eles vão aprender. Quantos crentes, irmão, eu já ouvi crente falar isso. Crente igual o diabo, né, irmão? Que crente igual a Bíblia, não. Crente igual o diabo. Vai, mão de Deus, agora ela vai ver, agora ele vai ver. Irmãos, não é postura de adorador. Senão Jesus teria falado lá, rapaz, deixa vir fogo sobre eles, porque não merece mesmo. Eu vou morrer por eles? Tá é doido, não vou mesmo, não merecem. Deem um paraíso e eles não souberam reconhecer o que tinha no paraíso. Por que que eu vou deixar o esplendor da minha glória, vou me tornar maldito? Nunca pequei, vou ser pecador por causa deles? Não, deixa morrer, eu faço um outro, eu tenho autoridade para fazer um outro povo. Não. Ele nos amou até o fim. Até o fim. Isso vale para as nossas vidas. Se foi Raabe, ela amou a sua família até o fim. Isso vale para a sua família da fé. Isso vale para os seus irmãos em Cristo. Porque por mais que eu não tivesse família consanguínea, eu tenho uma família do sangue de Cristo. Então, por eles, ela entregou diante de Deus ali a vida deles, a sua vida e a vida. Ele podia dizer, não, só é tu, mas Senhor, por favor, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu quero a minha família. Eu quero a minha família. Todas essas ovelhinhas junto comigo. Ela lutou pela vida dos seus familiares. E o que é incrível você ler aqui, ele fala assim, olha, se eles estiverem dentro da casa onde teve salvação. Se eles estiverem dentro da casa onde houve salvação, eles serão salvos. Mas se porventura algum deles não estiver dentro da casa onde houve salvação, onde eu fiz uma promessa para você, se algum deles não entrar, não estiver ali, o sangue deles não será sobre nós. Mas se algo acontecer fora, depois de tudo acontecer, fora da casa, que o sangue dele caia sobre nós. Quer dizer, enquanto vocês estão aqui, vocês estão protegidos. E depois que Deus fez a promessa, por mais que eu saia, nada de mal vai acontecer com vocês. Com a minha promessa, eu tenho uma promessa sobre cada um que está na casa de salvação. É muito profundo isso, irmãos. É muito profundo para as nossas vidas. Eles tinham um compromisso. Você acha que Deus tem um compromisso com você? Deus tem uma aliança com você? Sabe o que é incrível, irmãos? Que pela mesma fita, pelo mesmo fio, como é que diz? Corda, mais de uma fita, os homens descendo uma fita, né? Muita fé, né, irmão? 2 homens descendo uma fita. Era uma corda. A gente deduz que era uma corda entrelaçada de linho, escarlate, né? Simbolizando o sangue de Cristo. Pela mesma corda que eles foram salvos, essa mesma corda salvou toda a casa de Raabe. Ele falou, se a corda, olha, se o sangue de cordeiro estiver sobre a vida de vocês, nada de ruim vai acontecer. Irmãos, a casa de Raabe era num muro, por isso ela botou a corda para que eles fugissem pelo muro. O que é incrível, eu tinha uma frase incrível. Raabe morava no muro, mas ela não ficou em cima do muro. O que é ficar em cima do muro? Indecisão, covardia, não sei, vamos ver porque, o que pende mais. Será que as muralhas vão cair? Eu estou com o pé aqui. Será que a mulher não vai cair? Eu estou com o pé aqui. Então eu estou em cima do muro. Para que lado for melhor, eu pulo. Não, ela não ficou em cima do muro. Ela tinha certeza de quem Deus era. Ela tinha certeza que Deus iria fazer. Ela tinha certeza que Deus salvaria ela e toda a sua casa. Ela tinha certeza. E isso fez a diferença. Isso fez com que Raabe tivesse resultados extraordinários. Eu pergunto, irmão, que atitude dessa mulher? Que fé, que obediência dessa mulher diante daqueles espias.
diante das promessas que Deus tinha. Aquilo que o nosso amado Yuri abriu aqui em Hebreus 11, o apóstolo escreve sobre o poder da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Nosso amado Yuri abriu aqui, em consenso aqui com Raabe, né, irmão? Já sabia, né, bichinho? Ele é o mesmo espírito, tá, irmãos? Glória a Deus. Ele abriu esse em Hebreus 11, ele fala sobre isso, versículos 1 e 2. E ali, Deus, os versículos continuam com muitos testemunhos. Se a gente fosse ler os grandes feitos dos homens que creram, que morreram por amor a Cristo, Raabe estava disposta ali a qualquer coisa, irmãos. Ela queria a salvação, independente de ter uma vida longa na terra. O que ela queria era a salvação do Senhor. Aquilo para ela foi o mais importante, a salvação dela e de toda a sua casa. E a gente vê que, dentre esses grandes feitos, dos grandes homens de Deus, que deram a sua vida, que morreram dilacerados, de cabeça para baixo, jogados em óleo ardente, foram decapitados, e ali você vê grandes homens, os heróis da fé, né? Os heróis da fé. Ele fala no 11:31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Acolhendo em paz os espias. Quem nós temos acolhido? Não importava para Deus o que Raabe tinha, irmão. Quem era ela? Deus não olha para o nosso passado. Nosso passado, ele fala que ele joga no mar do esquecimento. Já era. Ai, Deus tem amnésia, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu tenho que ter muita paciência. Perdão, irmão, eu tenho que ter paciência, tenho que explicar. Não é que Deus esqueceu. Ele não lança em rosto. Sabe o que significa isso? Perdão. Deus está nos dando o maior exemplo para a nossa vida. Não é que eu perdoei e eu esqueci. Ai, tu fez isso para mim, eu nem me lembro mais. Não sou hipócrita, irmão. Eu sei o que você fez para mim. Só que não vou mais lançar no seu rosto o que você fez. Para mim morreu aquilo, passou, já era. Você é uma nova criatura diante de Deus. O teu passado, você é uma nova pessoa. Então o que você fez, passou. O que eu fiz para Cristo, passou. Ele não me lança em rosto todos os meus pecados. Deixa para trás. Eu vi uma frase aqui também que eu achei muito interessante. Passado é um saco de cimento. Ou você constrói alguma coisa com ele, ou você joga fora. Senão é só mais um peso para você carregar. Meu irmão, construa. Aquilo passou, aquilo me fortaleceu diante do Senhor. Agora, nunca mais, Senhor, eu quero isso aqui. Agora eu construo uma vida digna diante de Ti. Eu não posso ficar com aquele passado nas minhas costas, aquele saco de cimento trazendo. Ai, Deus, porque eu sou assim. Ai, Deus, porque... Meu irmão, nova criatura sou, o velho homem já morreu. Eu não sou mais assim. Eu fui, não, nem era. Eu fui, porque fui, não tem como voltar. Era, ainda posso. Não, eu não sou mais assim. Eu me lembro daquilo para me tornar uma pessoa melhor hoje. Mas eu não quero mais aquilo para a minha vida. Assim Raabe fez. Olha, eu era meretriz, mas eu não sou mais. Hoje eu sou filha do Deus vivo. Por isso que a promessa, por isso que ela não foi destruída como Deus mandou destruir é todo. Porque, mas Raabe era de lá, era de Jericó, meu irmão. A partir do momento que ela aceitou Jesus, ela não passou mais a ser de Jericó. Ela não pertencia mais a esse mundo. Ela passou a ser peregrina nesse mundo. Então ela não fazia mais parte da destruição, porque ela era povo de Deus. E Deus não destrói o seu próprio povo. Porque a palavra de Deus fala que um reino dividido contra si não subsistirá. Deus não pode destruir o seu povo. Ah, mas Deus quis destruir o seu povo. Não, quando eles não eram povo. O povo estava murmurando, o povo estava reclamando, o povo estava blasfemando, o povo está com outros ídolos, outros deuses. Então, quando eu adoro a outros deuses, eu não tenho mais Deus como meu Deus. Por isso que Deus fala, eu vou destruir. Eu só lembro da Grace agora, com esse negócio que Deus vai destruir. Porque ela ainda falou tão lindo, irmão. Vocês viram o vídeo, né? 40 anos com o amor de Cristo no coração. Oh, que linda. Né? Eu já fui, né, bem pesada, né?
40 anos suportando aquele grande feito de Moisés. Para quem não estava aqui, quando foi que eu falei isso? Na quarta, né? Na quarta-feira, voltando aqui a Moisés, os grandes feitos que o Luciano chamou os irmãos, né? Tudo se escondendo, mas ele estava chamando para falar dos grandes feitos de Moisés. Aí depois lá fora eles foram continuar perguntando dos grandes feitos de Moisés e perguntaram para Grace. Qual um dos maiores feitos que Moisés fez? Aí ela falou assim, olha, foi ter aguentado 40 anos aquele povo. Irmão, aguentar aquele povo murmurando no teu ouvido 40 anos, meu irmão, 40 anos. Tem gente aqui que não tem nem isso, olha a menina desse tamaninho aqui, olha o outro ali. Não tem nem metade dessa idade, irmão. 40 anos ouvindo um povo reclamar no teu pé do ouvido. Irmão, em nome de Jesus, se fosse eu ali, quando Deus falasse, eu vou destruir, eu falo, estou contigo, Senhor, e não abro. Tamo junto. Tô brincando, irmão, mas é verdade. Tô brincando. Quem me conhece sabe se é verdade ou não, tá? Eu vou deixar isso aí no... deixar aí no vácuo. Quem conhece a pastora sabe se ela estava junto com Deus nesse negócio aí ou não, tá? Deixa aí. Se você não é, vem para a igreja que você vai saber quem eu sou, tá? Glória a Deus. Então, ali, 40 anos ouvindo aquele povo. Você imagina Raabe, aquela vida inteira dela escutando o seu familiar e falando mal dela. Passando na rua, os familiares virando as costas para ela. E ela fala assim, Senhor, quero meu pai, minha mãe e meus irmãos aqui. Quero que eles sejam salvos. Que amor é esse, irmãos? É o amor de Deus. O amor de Deus na vida daquela mulher. Transformou aquela mulher, o amor pela família dela, o amor pelas pessoas que ela a repudiavam. Grandes feitos e feitos extraordinários Deus fez na vida daquela mulher. Grandes feitos. Que nós possamos ter esse coração transformado na vida do Senhor, que a gente não venha se acostumar. Ela não se acostumou com os feitos de Deus. Ela se regozijou em tudo aquilo. Quando eu leio isso aqui, ela falando, irmãos, eu vejo o regozijo dessa mulher. Parece que eu estou ouvindo a voz dela. Eu nunca ouvi, né? Mas parece que eu estou ouvindo essa mulher falando de Deus. Chega inunda o coração da gente. A fé, a crença que aquela mulher tinha nos feitos do Senhor. A transformação que Deus fez na vida daquela mulher passa para a gente o que ela fez. Tito 2, de 11 a 14, fala assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Foi isso que aconteceu na vida de Raabe, irmãos. Essa transformação na vida dela. Esse amor inundando o coração daquela mulher. Era isso que Deus estava fazendo na vida dela. Luciano, estou confusa no horário, só me... Sério? É até 7 horas. Não é 7h25, não? Tá bom. Até 7 horas ele falar isso, faltando 30 segundos, irmãos. Até 7 horas. Glória a Deus. Então, vamos já finalizar, tá, irmãos? 2 minutinhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tinha tanta coisa, irmão. Glória a Deus. Então, deixa eu aqui para os grandes feitos aqui. Então, a fé que essa mulher teve foi algo sobrenatural que veio sobre a vida dela, que mudou toda a essência da vida dessa mulher. Ela passou a ser uma nova criatura. Ela passou a viver tudo aquilo que Deus tinha para ela. Ela é um exemplo de coragem e fé a serem seguidos por nós, demonstrando a confiança num Deus todo-poderoso, arriscando-se para ajudar os espias israelitas. Muitas vezes nós arriscamos a nossa vida, irmão. Arriscamos o nosso emprego, arriscamos amizades, porque nós falamos aquilo que deve ser falado. Nós arriscamos. Ali ela arriscou tudo que ela tinha. Ela teve ações notáveis diante do Senhor. Ela escondeu os espias. Ela podia ser tido como traidora, podia morrer. Ela podia tudo ali.
Ela podia acontecer. Ela foi um símbolo de fé, demonstrou grande fé e confiança no Deus de Israel. E algo sobrenatural que aconteceu. Se você for analisar, a gente vê o repúdio que Deus tinha com pessoas que faziam coisas erradas. Amém? Deus não tem repúdio? Desde Deuteronômio, Êxodo, ele vai falando das coisas, abominações, de que Deus não gosta, do que ia acontecer na lei, tudo aquilo, não tem? Então, se a gente for ler sobre prostituição, Deus abominava aquilo. E uma pessoa tinha que ser morta, porque era prostituta. E tinha grandes coisas. Mas, olha quando a gente se transforma. O que Cristo faz na nossa vida? O que Deus faz na nossa vida? Ela é mencionada como parte da genealogia de Cristo. Raabe, a meretriz, a prostituta, ela fez parte da genealogia de Cristo. No Evangelho de Mateus 1,5 fala isso. Ela se casou com Salmão. Não foi o peixe, tá, irmão? Salmão. Não é salmão, é salmão, tá? Não foi o peixe, não. Ela se casou com Salmão. Quem foi que nasceu de Raabe? Vamos ver. Não pode, pastor. Ah, tá. Boa! Olha, pessoal, lê a Bíblia. Eu gosto da Igreja Fogo Vivo, irmão. Venha para cá, em nome de Jesus. Boaz, irmãos. E Boaz casou com quem? Dali nasceu quem? E aí, quem mais? Jessé. Davi. E daí foi, irmão. Faça parte da vida de Cristo, irmão. Quando nós aceitamos o Senhor, nós passamos a fazer parte da vida de Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Ela fez parte da vida do Senhor, não interessando o passado dela. Resultado extraordinário na vida de Raabe, irmão. Esse é o resultado para a tua vida. Glória a Deus. É isso que Deus espera, irmão, de cada um de nós. Nós façamos parte da vida do Senhor. O ministério vai subindo, por favor. Ela é um exemplo de fé a ser vivido, irmão, praticado. Ela é elogiada pela sua hospitalidade, irmãos. Que coisa linda. Receba as pessoas de Deus. Ela nem conhecia eles, mas ela sabia o Deus que eles serviam. Então, que nós possamos viver isso. Viver o que Deus tem para a nossa vida. Viver o que Deus manifesta na nossa vida. Que nós possamos viver tudo isso, tudo aquilo que Deus tem para nós. Salmo 113, 5-8 diz assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do montouro necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, e sim, com os príncipes do seu povo. Que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus tem. E no 6,17, para finalizar, ele fala assim a palavra do Senhor. Porém, a cidade será condenada, e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Que coisa linda, irmãos. Todos que estiverem em casa, todos que estiverem debaixo da tutela do Senhor, todos que viverem o que Deus prometeu. Raabe, toda a sua família foi salva. Que nós possamos viver todas as promessas de Deus para a nossa vida. Que nós possamos viver os grandes feitos do Senhor. E que você veja como exemplo Raabe e tenha esse resultado extraordinário na sua vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus.